Você que é empresário ou está pensando em empreender, sabe que uma das maiores dificuldades de uma empresa no Brasil é o pagamento de tributos. E não é raro acontecer da empresa estar em plena atividade e não conseguir honrar com seus compromissos tributários e ela acaba aí tendo problemas com a Receita Federal, com a Receita Estadual, com a Receita Municipal. No vídeo de hoje eu vou te explicar 5 possibilidades que você tem de resolver esse problema sem pagar por essas dívidas. Olá, eu sou Breno Garcia, advogado especialista em direito empresarial, e esse é o canal institucional da Garcia de Oliveira Advogados, onde você vai encontrar informações práticas e úteis que vão te ajudar a reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Inclusive, se você tem uma dúvida específica de direito empresarial, posta ela para mim aqui embaixo nos comentários. E é claro, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo como esse, você vai ser avisado. É bem verdade que as dívidas fiscais elas são pesadas para o empresário, são de difícil entendimento e às vezes o empresário simplesmente não dá conta de fazer o pagamento. Mas algumas vezes você consegue se ver livre desse pagamento sem desembolsar dinheiro. E normalmente essa situação acontece por algum tipo de vício do processo. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer 5 vícios dos processos que normalmente a gente identifica e que permitem você se livrar desse problema sem ter que pagar, e presta bastante atenção no quinto deles, porque ele é muito comum e acontece em grande parte das empresas que a gente atua no dia a dia. O primeiro desses pontos é a nulidade da CDA. A CDA, ou também chamada Certidão de Dívida Ativa, é um documento, é um título executivo no qual o órgão público emite uma dívida contra o contribuinte. Como que isso funciona? É mais ou menos, para fazer uma analogia para você entender, como se fosse um cheque. Só que o cheque você assina para alguém receber. E a CDA, a própria Receita Federal, Estadual ou Municipal assina para te cobrar. Mas o sentido desse documento, ele é mais ou menos o mesmo. E assim como o cheque, esse documento precisa passar, ele precisa observar alguns requisitos. E aí, se esses requisitos não são observados, esse documento é nulo e ele é a origem de toda e qualquer execução fiscal. Ou seja, se você identificar neste documento que existe alguma causa de nulidade, seria, por exemplo, pensando ainda na analogia do cheque, imagina um cheque sem assinatura, ele não vale de nada. Um cheque que às vezes não está datado, ele pode ter problemas na hora de você efetuar a cobrança. Um cheque que ele tem divergência entre o valor em algarismo e o valor por extenso, você também pode ter problema. Então a lógica é mais ou menos essa. Se a CDA tiver algumas falhas, essas falhas podem anular todo o crédito tributário. E você pode se ver livre da dívida sem efetuar o pagamento se essa situação for identificada e for reconhecida judicialmente. A segunda causa ou segundo ponto que você pode obter esse mesmo resultado é a identificação de procedimento de nulidade no PTA. O PTA é o Processo Tributário Administrativo. O último ato desse processo, ou um dos últimos atos, é a CDA, que nós acabamos de falar. O PTA é o processo que vai analisar, que vai apurar o fato gerador, ele antecede a CDA e depois é que ele vai gerar essa CDA. Só que dentro desse processo ele também tem que seguir determinadas regras. Então, por exemplo, você precisa ter a oportunidade de fazer uma ampla defesa, fazer o contraditório, ou seja, a fiscalização está acusando a sua empresa de alguma conduta, você tem que ter a oportunidade de se defender. E existem outros elementos, outros requisitos formais dentro do PTA que precisam ser observados para que ele seja válido. Então, às vezes, a CDA até foi emitida da maneira adequada, mas quando a gente faz a análise do PTA, ou seja, da origem daquela CDA, a gente descobre algum vício, alguma ilegalidade ou alguma inconstitucionalidade. E aí, quando isso acontece, você consegue anular todo o processo se comprovar que está tendo um prejuízo para a sua empresa em função daquela nulidade. Então, a segunda possibilidade que você tem de se ver exonerado do pagamento dessas dívidas sem ter que desembolsar dinheiro é através da busca de nulidades no PTA, Processo Tributário Administrativo. O terceiro ponto que precisa ser observado é a questão da decadência. A partir do momento em que o fato gerador do tributo acontece no mundo real, por exemplo, a venda da mercadoria acontece, ou a prestação do serviço, ou a venda, compra e venda do imóvel, enfim, o fato gerador é aquilo que gera a hipótese da incidência da norma, incide sobre aquele fato e faz nascer a obrigação tributária. A partir do momento em que este fato acontece no mundo real, o órgão de fiscalização passa a ter um período para poder cobrar essa dívida do contribuinte.
Se o contribuinte não declarar, se ele se omitir a respeito daquele ponto, o fisco não pode ficar eternamente fiscalizando esse contribuinte, não pode chegar daqui a 20 anos e fazer essa fiscalização. Não é raro nesse sentido a gente identificar que esse prazo ele já foi ultrapassado, ou seja, o fato gerador aconteceu e o fisco não observou o prazo para poder efetuar o lançamento do tributo. E aí acontece o que a gente chama de decadência. O fisco perde o direito de exercer a cobrança daquela dívida que pode até ter existido um dia, talvez o fato até tenha sido praticado, mas por conta da decadência o fisco está impedido de efetuar essa cobrança. Mesmo estando impedido, ele deveria observar isso administrativamente e não deveria sequer cobrar, mas muitas vezes cobra. E é aí que a gente precisa de fazer a análise de toda a cadeia, desde a origem do fato até a data em que você está chegando para ter um processo para poder se defender e identificar se houve a decadência. Isso é tiro e queda. Se você tiver a identificação concreta da decadência, é muito provável que você vai conseguir se ver livre dessa dívida tributária sem ter que efetuar o pagamento. O quarto ponto que você precisa observar é a questão da prescrição. Diferentemente da decadência, que opera antes da constituição do crédito tributário, a prescrição vem depois, ou seja, a dívida já existe, mas por alguma razão ou o órgão público não ajuizou a execução fiscal, ou se ajuizou a execução fiscal, ele simplesmente não deu o andamento necessário dentro do processo judicial para que ele recebesse o crédito, e isso aí também gera a prescrição que a gente chama de prescrição intercorrente. Em qualquer dessas duas situações, existe a possibilidade de você pedir ao judiciário que decrete a prescrição desse crédito tributário e você vai se ver isento de pagamento daquele tributo, independentemente do desembolso de dinheiro. É importante observar que a prescrição, ela normalmente é verificada em dívidas que são mais antigas. A tendência é que você já tenha uma dívida talvez de 5, 10 anos, e aí sim a gente identifica essa possibilidade da prescrição. Por isso, o quarto ponto que você deve observar é a questão da prescrição, porque muitas vezes o simples transcurso do prazo vai extinguir o crédito tributário e você vai conseguir resolver o problema de dívida fiscal da sua empresa sem necessariamente ter que efetuar o pagamento dela. O quinto ponto, e que eu disse para você no começo do vídeo, que é mais comum do que a gente imagina, é a questão da inexistência de relação jurídica obrigacional. O sistema tributário brasileiro, ele é muito complexo, e por mais que o legislador tente melhorar, a verdade é que cada vez que eles tentam melhorar, eles acabam piorando o sistema e gerando ele mais complexo, gerando mais problema para o contribuinte. E aí a gente tem uma série de situações, como por exemplo, conflito de competência entre municípios. Às vezes você é um prestador de serviço, presta serviço no município, é sediado em outro, você tem problema. Você tem problemas de conflito de competência entre municípios e estados. Determinados serviços, existem dúvidas a respeito se eles são tributáveis pelo ICMS ou pelo ISS, que é o caso, por exemplo, do beneficiamento de produtos. Existe uma infinidade de situações tributárias que o contribuinte acaba enfrentando problemas em função de erros de interpretação por parte do fisco. Um fiscal se entende competente para poder cobrar uma coisa, o outro também, e aí você, contribuinte, está no meio dessa situação toda. Para essas situações, existe a figura da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-obrigacional. É um nome complicado, mas é só você pensar. A ação declaratória, ela pretende declarar de inexistência, ou seja, você não está dentro daquela situação de relação jurídica obrigacional. Às vezes, se você não tem a obrigação de pagar um determinado tributo, mas a fiscalização está entendendo que você tem, você pode entrar com essa ação e, ao entrar com essa ação, existe a possibilidade de você ganhar e se ver isento do pagamento daquele tributo, independentemente do desembolso de dinheiro. E se você está gostando desse vídeo, eu vou te pedir para poder me dar um like e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que é empresário. Eventualmente ele pode estar numa situação de dificuldade financeira, às vezes está com problema de dívida fiscal e talvez esse vídeo possa ajudá-lo bastante. E eu te convido por fim para você ir na nossa área de materiais para downloads. O link está aqui embaixo na descrição, vai lá, visita, porque tem muito material útil para te ajudar a reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.